Alô, meu nome é Walter Wolff, tenho este canal aqui no YouTube, Walter Wolff, para ensinar alemão. Postei já mais de 90 vídeos sobre os diversos assuntos e nos últimos vídeos eu abordei as declinações em alemão, especificamente a declinação de nominativo. O que seria a declinação de nominativo? Seria a declinação quando é o sujeito da frase, a declinação das palavras que declinam do sujeito. Mas afinal, o que são declinações? Declinações são as terminações de palavras que podem variar dentro de determinadas regras de casos, que nós chamamos em alemão. Em alemão nós temos 4 casos: nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Ou seja, em cada desses casos, essas palavras que variam, que são os artigos definidos e indefinidos, os pronomes, os adjetivos, os numerais ordinais, adjetivos, substantivos, essas palavras são variáveis, variam as suas terminações, como no português. Então, essas palavras variáveis, nesses 4 casos, elas variam de forma diferente. Como nós vimos lá no nominativo, eu expliquei todas as possibilidades de variação das declinações em nominativo, quando é sujeito da frase. E hoje eu vou iniciar vídeos sobre declinação de acusativo. Mas antes disso, eu pediria para você se inscrever no canal, se ainda não está inscrito, me acompanhe, veja o vídeo até o final. E se você gostar, clique no gostei e me acompanhe aqui no YouTube, Walter Wolff, para ensinar alemão para você. Bom, então como eu falei, o nominativo representa o sujeito da frase e a declinação de acusativo. Bom, acusativo você vai utilizar em 3 situações. A primeira situação é quando existem verbos que exigem uma declinação de acusativo. Explico melhor. Vamos fazer uma comparação com o português. Quando eu digo assim, eu bebo um vinho, ou eu bebo o vinho. O verbo beber é o que nós chamamos de verbo transitivo direto. Ele exige um objeto direto. Na verdade, ele faz a seguinte pergunta: eu bebo o quê? Né? Eu bebo o vinho. Então, esse o que, né, exige um complemento de objeto direto, que é exatamente assim em alemão, só que em alemão nós chamamos de acusativo, e essas palavras que formam objeto direto, lá no alemão, elas têm a declinação de acusativo. Quando eu digo assim, eu conheço Maria, o verbo conhecer é um verbo transitivo direto em português, ele exige a pergunta, eu conheço quem? Porque senão ele fica incompleto. Eu conheço Maria. Maria é objeto direto. Bom, então, em alemão, acusativo. Tá? Nós vamos ver hoje o acusativo, as declinações das palavras que fazem parte do objeto direto, declinadas de acordo com as normas de objeto direto, dependendo do gênero de cada palavra. Bom, acusativo é só isso? Não. Acusativo também é o seguinte: existem certas preposições que exigem que as palavras que as seguem sejam declinadas em acusativo, dentro das normas de acusativo. Então, nós podemos ter acusativo sendo objeto direto, palavras que seguem determinadas preposições, e os pronomes. Os pronomes, eles também, pronomes indefinidos, pronomes possessivos, eles também seguem a norma, uma norma de declinação em acusativo. Nós veremos isso tudo em vídeos posteriores. Hoje nós vamos nos ater à questão de declinação de acusativo, quando o acusativo é objeto direto da frase. Então, nós vamos ter que identificar, e isso vem com o tempo, quais os verbos em alemão que exigem um complemento de acusativo, ou seja, que requerem, que pedem, que fazem a pergunta que ou o que. Bom, nesse vídeo então eu vou explicar como nós fazemos a declinação de acusativo dos artigos definidos, que seria o der masculino, das neutro, die feminino e die plural.
veja só como é que ficam estes artigos definidos no acusativo, ou seja, quando eles fazem parte do objeto direto. E eu coloco a frase seguinte lá, ich trinke den Wein. Veja que o Wein é uma palavra masculina, der Wein, quando ele é sujeito, mas aqui ele é objeto direto, acusativo. O verbo trinken exige a pergunta o que? Den Wein. Então, o der no acusativo vira den, ich trinke den Wein. Agora vejam a palavra neutra, liest das Buch. Das Buch fica igual como é no nominativo, das Buch, não varia esse artigo definido das, liest das Buch. Wir kaufen die Wohnung feminino, die Wohnung aí representa um objeto direto, acusativo também não varia, então, por enquanto, varia só o der para o den. O das fica igual, o die fica igual no feminino e no plural, sie backen die Kuchen, também não varia. O die no plural do nominativo, né? Os as, aqui também fica die Kuchen, ficando igual ao nominativo. Então, aí está a lista de como variam os artigos definidos no acusativo. Bom, mas eu posso incluir adjetivos, outras palavras que variam no acusativo? Posso. Assim como eu mostrei lá no nominativo, eu vou colocar aqui adjetivos após o artigo definido, e vou pôr adjetivos e vocês vão ver como eles declinam. Olha só, eu tinha lá ich trinke den Wein, eu vou colocar um adjetivo Deutsch. Ich trinke den deutschen Wein. Veja que no acusativo do masculino, quando a palavra objeto direto é um masculino, o adjetivo também assume a terminação en, ich trinke den deutschen Wein. Então, o den, característico de declinação de acusativo masculino, den, e no adjetivo que o segue, do mesmo modo a terminação en. Agora veja no neutro, liest das Englische Buch. Igual a declinação de nominativo, das Englische, o das representando o artigo neutro, né, artigo definido neutro, e o adjetivo vai com a terminação e, das Englische Buch. Na verdade, igual como no nominativo. Olhem só o feminino, wir kaufen die große Wohnung, Do mesmo modo, o die não declina, como nós já vimos nas frases anteriores, mas o adjetivo ele declina com o e, como no nominativo. Wir kaufen die große Wohnung. Agora veja no plural, sie backen die köstlichen Kuchen. Aí tem uma novidade. Veja que o die fica igual, como, né, no nominativo, mas die köstlichen, assim como no nominativo, lá também o adjetivo acrescenta o en, diferentemente do feminino. Sie backen die köstlichen Kuchen. Mas eu posso colocar mais um adjetivo? Posso pôr mais de um adjetivo ou mais uma outra palavra que varia. Por exemplo, ich trinke den guten, veja só, den guten deutschen Wein. 2 adjetivos. E os dois são declinados com o en, porque o Wein é masculino. Então, declinação de acusativo de palavra masculina, quando essa palavra masculina faz parte do objeto direto, vai o artigo definido, declinado em en, den, os adjetivos, todos declinados em en. E como é que fica no neutro? Veja lá, vou colocar mais um adjetivo. Liest das neue englische Buch. Das neue englische. Exatamente como no nominativo, né? Fica o das e acrescenta o e na declinação dos adjetivos. Para
ou feminino, wir kaufen die moderne große Wohnung. Wir kaufen die moderne große Wohnung. Fica o artigo definido igual de, e acrescenta o e nos adjetivos, ou nas palavras que variam, como lá no nominativo. E no plural, Sie backen die großen köstlichen Kuchen. Novamente o en acrescido aos adjetivos que vão após o artigo definido do plural. Bom, nesse vídeo eu mostrei como são declinadas as palavras quando fazem parte do acusativo, quando são objeto direto. Quando nós temos no objeto direto um pronome definido, os pronomes definidos acompanhados de uma ou duas mais palavras que variam, no caso adjetivos, né? Vimos isso nesse vídeo de hoje. Existem outras situações, né, que eu vou mostrar nos próximos vídeos, declinações de acusativo com artigos indefinidos, pronomes possessivos, pronomes indefinidos, enfim, diversas outras situações, acusativos sem artigos, que nós chamamos a declinação forte. Bom, agora sim, se você gostou do vídeo, por favor, clique no gostei, clique no sininho para receber meus novos vídeos. Me acompanhe aqui nesse canal Walter Wolff e aprenda alemão comigo aqui no YouTube Walter Wolff. Até o próximo vídeo. Tschüss!